Então, Charles, pode ter acontecido duas coisas e as duas são graves. Eu não sei exatamente em que momento isso acontece, se é no software da urna, se é na transferência ou se é no software que vai fazer a apuração. Ele pode ter enviado os dados para compilação fora e aí o servidor devolve, ou ele pode ter puxado um outro programa, esse programa roda para ele, apresenta o dado e cai fora. Como se você abrisse um restaurante japonês, né? E na hora de processar a comida, em vez de ser feito no teu restaurante, você manda essa comida ser processada fora e os caras te entregam pela porta dos fundos, entendeu? E você fala que você processou. Ou, na hora de você processar, você chama um cozinheiro de fora, ele vem cozinha para você e depois ele vai embora. E você fala que fez. Pode acontecer essas duas situações, entendeu? Ou você manda os dados para fora, processado e devolve o dado pronto. Ou você chama alguém, ele vem, processa dentro e depois ele vai embora. O fato de ter acessado alguma coisa fora abre essa possibilidade de ter sido feito alguma coisa externa. E isso não poderia acontecer. Não faz sentido um software de apuração ele acessar uma biblioteca externa do GitHub, que é uma biblioteca que todo mundo acessa. E essa outra biblioteca aí que eles falaram também, o repositório, não faz o menor sentido. Burrice total isso daí. E os caras pegaram. E com certeza houve fraude. Com certeza houve fraude. Os caras vão tentar apagar, mas isso daí é prova de que o sistema foi quebrado, entendeu? É como se você fosse no banco, cara, e você tentasse acessar a sua conta no Itaú e de uma hora para outra, durante o processamento, o sistema abrisse uma conta no, sei lá, no cloud do Google para fazer uma consulta lá, sei lá do que, e depois devolvesse para você alguma coisa, entendeu? A tua conta é fechada, cara. Quem tem que processar é o servidor do banco. Não tem outro servidor para fazer isso. É para isso que se investe puta grana, milhões, né, de reais, para você fazer o processamento trancado. Ele tem que ser fechado, não pode ser aberto. Ainda mais sistema de apuração. Cagaram, cara. Isso aí tem que ir cadeia. Então, é por isso que eles querem o código-fonte. Porque se eles pegarem o código-fonte original, que faz esse, ele tem que apresentar o mesmo comportamento, entende? E aí você tem a chamada pro endereço. Lá vai ter a chamada pro endereço. Mesmo que eles tenham o código binário, você consegue desencriptar isso daí. Porque ele está em linguagem de máquina, você consegue passar para a linguagem de código-fonte. Por isso que eles não querem apresentar o código-fonte. Porque se apresentar, ele vai saber onde é que está. E tem um outro detalhe. Se como eles têm os dados originais, teoricamente os não corrompidos, se você rodar no código original que o STF apresentou para eles, o resultado vai dar diferente. Porque como não tem o código malicioso, ele não tem como fazer a diferença e ele vai apresentar o mesmo, ele vai apresentar o resultado novo, real. Por isso que eles não querem apresentar. Porque quando você der o código fonte, das duas, uma, ou você apresenta a trapaça e aí você tem os acessos externos, ou se você apresentar o código que eles teoricamente apresentaram para o Exército falando que aquele era o correto e ele não tem nenhuma interferência, quando você rodar com o banco de dados original, ele vai mudar o resultado. Percebeu onde é que está a cagada? Por isso que eles pediram o código-fonte. O código-fonte original com o banco de dados original, das duas, uma. Para ele rodar e dar o mesmo resultado fraudado, ele vai ter que ter o mesmo comportamento. Então ele vai ter que fazer acesso ao servidor, ele vai ter que acessar o servidor externo para poder corromper os dados e gerar o mesmo resultado. Se o STF apresentar o código que não tem adulteração, e teoricamente é o código que está funcionando, com os dados originais ele vai apresentar o resultado verdadeiro, que pode mudar e aí ser o Bolsonaro eleito e não o Lula. Percebeu a sinuca de bico que eles estão? Ou eles apresentam o código que falsificou, e aí você vê ele falsificando para poder representar o mesmo resultado, ou você apresenta o que teoricamente eles falaram que é o código original, e quando rodar no banco de dados original, ele vai apresentar o resultado final. E aí não tem como aparecer, aí a fraude aparece do mesmo jeito, percebeu? Puta sinuca de bico. Cara, é alguma coisa que deve estar para estourar aí pros próximos dias, cara. Você pode ter certeza disso que vai dar merda. Vai dar merda, fudeu. Por isso que os caras pediram. Uai, seu app de vídeos curtos.